Olá pessoal, tudo bem? A nossa segunda aula de geografia, tá? Nós estamos aqui na página 250, tá? É o último capítulo de geografia. Eu vou passar para vocês aí pesquisa, atividades, vocês façam. Vocês vão ter sempre um intervalo de uma semana, tá? Não fez naquela uma semana, nem precisa me mandar mais, que eu não vou aceitar, tá? Então hoje, vocês estão recebendo esse vídeo, nessa semana, vocês têm que terminar a atividade de história que eu passei e na semana que vem me entregar a atividade de geografia, tá? Bom, então página 250, tá? Nós vamos falar um pouquinho aí de fluxos migratórios, tá? Bom, o crescimento populacional de uma cidade, de um país, de uma região, ele se dá pela taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, essa diferença entre natalidade e mortalidade é que vai dizer qual o crescimento populacional de uma região, tá? Além disso, nós temos o fator migratório, que é o movimento constante das pessoas de um país para outro, de uma cidade para outra, de uma região para outra. Então, isso também influencia no crescimento populacional. Então, nós temos a taxa de natalidade, que são as pessoas que nascem, temos a taxa de mortalidade, né? Aquelas pessoas que morrem, né? Essa diferença entre uma e outra que a gente vai dizer o crescimento populacional. E além de tudo isso, nós temos também o fluxo migratório, na qual aí esse movimento das pessoas ele vai alterar aí também a paisagem, como nós já estudamos, os conceitos geográficos, a paisagem e a própria produção também do espaço geográfico. Bom, quando a taxa de imigração é alta, o país que recebe essas pessoas é chamado de receptor ou polo de atração. Quando a taxa de emigração é alta, a gente chama de repulsão. Então, peraí. Receptor ou atração é a taxa de imigração com I. Imigração é aquele país que recebe. Então, por exemplo, nós completamos alguns anos atrás 100 anos da imigração japonesa. Então, nós fomos um país receptor, um país que recebeu os imigrantes. Ponto. Agora, quando a gente fala de emigração com E, emigração, é quando a pessoa sai. Então, por exemplo, nós temos uma taxa muito alta de imigração, principalmente aí para Portugal. Portugal é um país onde recebe muitos imigrantes com E brasileiros. Então aí nós passamos a ser um país de repulsão. Deu para entender? Então, receptor quando recebe, repulsão é o país quando sai, tá? Então, migração, basicamente, então vamos lá, ele é o fluxo migratório. É o fluxo de pessoas. Imigrantes é a pessoa que chega. Emigrante é a pessoa que sai. Beleza? Tranquilo? Bom, então, imigração com I, receptor, atração, emigração com E, é um país polo, uma região polo de repulsão. Bom, nós tivemos aqui nós temos dois tipos de fluxo. Nós temos aí a migração externa e a migração interna. A migração interna ela vai aí ocorrer entre cidades, entre estados e entre regiões. Ela é chamada de intrarregional. Então, migração intrarregional é aquela migração que acontece aí dentro daquele país, dentro daquela região. Por exemplo, a pessoa mora
num estado do Nordeste, ela vai ali fazer um fluxo migratório dentro da sua região ou para a região Sudeste, tá? Então, ou de uma cidade para outra, tá? Então, aí nós temos uma migração intrarregional. Isso está na apostila na 250, tá? E nós temos aí também, nesse fluxo migratório, nessa migração interna, aí nessa intrarregional, o êxodo rural. Então, durante muito tempo, né, as pessoas migravam aí, principalmente das regiões norte e nordeste, as pessoas que viviam principalmente na zona rural, elas vinham para a região sudeste, principalmente o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, a grande São Paulo e até mesmo aqui no litoral. Então, essas pessoas elas vinham por questão de fome, por causa da seca, tá? E além disso, somando-se a isso, né, grandes proprietários de terras, eles começaram a modernizar suas fazendas, a modernizar a agricultura, a pecuária, e começou a diminuir o número de pessoas trabalhando nessas plantações. E além de tudo isso, né, então nós temos a fome, né, as pessoas que vieram por causa da seca, atrás de melhor condição de vida, pessoas que perderam seus empregos aí, perderam seus trabalhos aí na agricultura, na pecuária, por conta da modernização. E soma-se a isso também o processo de industrialização do Sudeste. Então aqui, principalmente aqui em São Paulo, nós começaram a surgir muitas e muitas indústrias. Então nós, durante décadas aí, muitas pessoas vinham das regiões norte e nordeste para o sudeste ali atrás de trabalho. Então nós chamamos isso de êxodo rural. Tá? Aqui na apostila, na 251, vocês têm um quadro, uma tabela que mostra a evolução da taxa de urbanização. Né? O que é essa urbanização? As pessoas que vão vindo, tem aqui a taxa da população rural e a população urbana. Então as pessoas começam a vir aí do norte e nordeste atrás aí de melhor condição de vida aqui nas regiões urbanas, né? Não só São Paulo, mas também Rio de Janeiro, Belo Horizonte, etc. As zonas mais urbanizadas, né? Principalmente aí nesse início aí desse processo de industrialização. É importante salientar que esse fluxo migratório, né, esse êxodo rural, faz com que a cidade cresça muito grande, cresça-se muito rápido, melhor dizendo, né? Só que a, não acompanha, como é que eu posso dizer, uma ajuda governamental. Não acompanha o quê? Saneamento básico, né? Não acompanha aí muitas vezes o maior atendimento de hospitais públicos, não acompanha aí um aumento de moradias. Então nós vamos ter alguns problemas, aumento de violência, vamos ter aumento de pobreza nas zonas urbanas por causa desse fluxo que ocorreu muito abruptamente aí nessas décadas aí de 60, 70, 80, porque não foi uma coisa projetada. Então, houve esse processo muito rápido aí, ocorreu aí, fez com que houvesse muitas pessoas que vieram de lá e que acabaram não encontrando emprego de tão rápido, às vezes não tinham onde ficar, ou perdiam o emprego e etc. Então, assim, essa urbanização muito rápida também trouxe alguns problemas para essas pessoas mesmo, né? Porque muitas vezes elas iam sozinhas, ou quando chegava aqui não encontravam parente, nada, e aí também ficava um pouco, às vezes, numa situação pior até do que aquela que estava lá na sua cidade, no seu estado de origem. Bom, outra forma do fluxo interno, dessa migração interna, além do êxodo rural, é a migração temporária ou migração sazonal. O que é isso? É quando a pessoa vai para um lugar para o outro apenas atrás de trabalho temporário. Então, por exemplo, a pessoa mora
em São Paulo, ela vai trabalhar por 2, 3 meses em Salvador, então ela vai fazer esse fluxo, essa migração temporária, ou seja, só para aquele período de trabalho e depois voltar. A gente chama de migração temporária ou migração sazonal. Aqui na apostila vocês têm dois exemplos de trabalho temporário, só que não possibilitou, na verdade, uma melhora de vida. Tem aqui um escravo, em 1830, e um boia fria aqui em 2019. Infelizmente, nós temos pessoas que ainda vivem em situações análogas, ou seja, em situações semelhantes ao que viviam os escravos, né? É o chamado de boias frias. Infelizmente, passam-se os anos e a gente não aprende com as coisas. Bom, nós temos também as migrações pendulares. O que são as migrações pendulares? São aquelas migrações na qual a pessoa sai de dia e volta à noite. É aquela migração, por exemplo, que acontece principalmente na Grande São Paulo. A pessoa mora na cidade de Santo André e ela sai de manhã e vai trabalhar na cidade de São Paulo e volta à noite para Santo André de volta. Ou a pessoa, ou até mesmo por aqui, quantas pessoas aqui na Baixada não moram na Praia Grande, vão trabalhar em Santos, ou vão trabalhar em São Vicente, ou vão estudar, vão fazer a faculdade à noite e voltam para suas casas, para sua cidade de origem à noite. Então, esse movimento é chamado de migração pendular. Então, ele é um fluxo migratório também, mas ele tem aí um nome próprio, que é pendular, tá? Nós temos também, embora não seja muito comum, mas também existe, além do êxodo rural, existe também o êxodo urbano. Algumas pessoas que saem da cidade, saem aí da zona urbana para ir para a zona rural. Essa migração ocorre principalmente por causa de, às vezes, que é uma coisa mais, é uma vida mais tranquila, vão aí por campo, não é tanto atrás de trabalho, né? Geralmente a pessoa que mora, tem parente, ou até mesmo fez uma migração, um êxodo rural, né? Migrou dessas regiões para a zona urbana, e aí quando envelhece, quando se aposenta, aí resolve voltar aí para sua cidade de origem, e aí acontece o êxodo urbano, né? Então tem muitas pessoas que acabam saindo aí da zona urbana para a zona rural, principalmente atrás de tranquilidade. Além disso, há também a migração urbano-urbano, né? Que é aquela migração de cidade para cidade. Não é já uma questão rural, é uma questão mais de trabalho, melhor condição de vida, melhor qualidade de vida. Aí nós chamamos de migração urbano-urbano. Então nós temos o êxodo rural, o êxodo urbano, a migração pendular, que nós vimos, e a migração urbano-urbano, que é aquela migração de cidade para cidade, apenas atrás de trabalho, melhor condição de vida. É diferente da pendular, que a pendular você sai de manhã e volta à noite. A urbano-urbano não, você realmente muda de cidade. Eu vou sair daqui, vou trabalhar em São Paulo, na capital. Aí é uma migração urbano-urbano, né? Estou saindo de uma cidade para outra por causa de uma condição de trabalho. Bom, agora dos fluxos migratórios externos, nós temos aqui, no Brasil, aumentou muito nas últimas décadas, demais, ali a taxa de emigração. Então, até uns anos atrás, nós éramos um país muito de imigrantes. Então as pessoas vinham muito de fora para cá. Italianos, japoneses, chineses. Teve uma migração muito forte. Alemã no sul, ucraniana, pessoas que vinham por causa de fome, por causa de trabalho, por causa de guerra. E agora nós somos um país que possui uma emigração muito grande, ou seja, muitas pessoas saem do Brasil, com destinos principalmente ali Portugal, Itália, França, Estados Unidos,
Japão, tem muito brasileiro saindo daqui para esses países, por questões, procurando uma melhor condição de vida, por causa de políticas públicas, até mesmo por questão de segurança e entre vários outros motivos. Itália e Japão, eles recebem muitos descendentes. Então, aí, naquele período maior de imigração, vieram aqui italianos, japoneses, etc. Os seus descendentes resolvem voltar para esses países. Então, os filhos, às vezes os netos, desejam ir para esses países como descendentes, né? E eles têm esse direito, e até de ter dupla cidadania, e vão aí atrás de melhor condição de vida, só que muitas vezes, mesmo que sendo os descendentes e tudo mais, eles fazem trabalhos que não são tão remunerados, trabalhos mais baixos do que pessoas que moram nesses países mesmo, né? Muitas vezes ganham muito pouco, mas por questão de segurança, por questão de estabilidade, às vezes acabam preferindo e mandam o dinheiro desses trabalhos deles para as famílias no Brasil. E aí nós sabemos que tem uma questão cambial, né, que em dólar aí o dinheiro que você recebe lá, quando você faz o câmbio para cá, ele vai ter aí uma diferença muito grande. Então a Itália e Japão são aí destaques na questão dos descendentes. E nós temos aqui na apostila, na 253, tem 3 fotos de festivais com características brasileiras. Tem aqui na França, nós temos a apresentação de capoeira. Nova York, nos Estados Unidos, em Toronto, no Canadá, tem um festival que chama Brazilian Day. Aí vários artistas brasileiros vão para esses lugares. Festival de música, comida típica. Então, assim, para vocês verem tal importância que tem a imigração, né, brasileira, imigração para nós, imigração para eles, tanto que eles dedicam aí festivais inteiros brasileiros, né, de música popular brasileira, de comida brasileira. Bom, além de tudo isso, há também o que a gente chama de fuga dos cérebros. O que é fuga dos cérebros? Profissionais altamente qualificados que eles acabam saindo, migrando aí para outros países atrás aí de melhor condição de trabalho, de reconhecimento, de pesquisa, salário mais alto. Então essas pessoas aí altamente qualificadas, muitas vezes elas resolvem sair do país atrás aí de uma melhor condição. É o que a gente chama de fuga dos cérebros. Existem alguns indicadores que nós chamamos de índice de desenvolvimento. O que ele vai dizer? Ele é um nível de desenvolvimento de um país, ele vai medir aí a condição de vida. Então, melhores condições de vida. Ele vai dizer aí qual é o país que tem uma condição de vida melhor, qual é o país melhor para se viver na questão de saúde, educação, segurança, etc. Dentro desses indicadores, nós temos o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que vai dizer aí o fluxo, o aumento de produção de bens e serviços e o poder de compra das pessoas. Então, é quanto um país produz, quanto um país presta de serviço e o poder de compra da sua população. Então ele vai medir tudo isso. Quando vocês ouvirem falar de PIB, você sabe que é Produto Interno Bruto. Então é tudo aquilo que o próprio país produz e vende, e como é que é o fluxo aí financeiro das pessoas. Além disso, tem o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele vai ter também o PIB dentro da sua, do seu objeto de estudo, e ele vai dizer aí como é que está o índice daquele país, daquela cidade, daquela região, aí econômico, saúde, expectativa de vida e etc. E nós temos o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Eu acabei de falar para vocês, né? Então ele tem aí 3 fatores, que é o PIB, que eu já expliquei, que é o Produto Interno Bruto, que é o poder de compra das pessoas, né?
a longevidade, que vai dizer a taxa de natalidade com a taxa de mortalidade, que é aí a expectativa de vida que as pessoas têm, e o índice de educação, que vai dizer aí a taxa de alfabetização e a taxa de escolaridade. Então, são esses três fatores que vão aí expressar o IDH. Então, PIB, longevidade, né, que é a expectativa de vida, e o índice de educação. Então, são esses três índices, esses três fatores que vão aí estabelecer o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. E ele varia de 0 a 1. Ele sempre varia de 0 a 1. Sendo 0 o país com menor desenvolvimento, menor IDH, e 1, quanto mais próximo do 1, aí ele vai se tornar um país desenvolvido. Tá? Aqui na apostila vocês têm a evolução do desenvolvimento humano do Brasil. Vocês observam que o Brasil está aí em volta de 0,70, 0,80, não chega a 0,80, 0,75 mais ou menos. E ele ocupa o lugar de 79, né? Ou seja, estamos bem longe aí de ter um IDH ideal. E além do IDH, o IDH ele vai medir o país, né? Aí tem o IDHM. O IDHM ele vai aí estabelecer aí o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Então, os municípios, a partir desses dados, é possível estabelecer aí como é que é também o IDHM dos estados ou das regiões. E a partir desses dados todos é que vai estabelecer aí o IDH nacional. Então, aqui na 257, vocês têm um ranking do desenvolvimento humano dos estados. Observe que o Distrito Federal é o primeiro, é o que tem o maior índice de desenvolvimento humano. Tanto que ele é ali considerado, é o único estado do país que tem o IDHM muito alto. É o primeiro. Abaixo do Distrito Federal nós temos aí o estado de São Paulo. Então, São Paulo, nosso estado, é o segundo estado com o maior índice de desenvolvimento humano, né? Mas ele não é classificado como muito alto, é classificado como alto. E aí abaixo de São Paulo tem Santa Catarina, Rio de Janeiro, e depois vocês olham aqui na apostila que vocês vão ver todos os estados. O último estado é Alagoas, é o último estado em índice de desenvolvimento. Lembrando que isso conta o quê? O PIB, o índice de educação e a longevidade, ou seja, a expectativa de vida. Tá? Eu acabei pulando aqui, a 255 tem atividade para vocês fazerem, que é a conexão. Tá? Então, vocês vão fazer aí a 255, que fala sobre desenvolvimento e crescimento econômico. Tá? Então, aí é a conexão para vocês fazerem as perguntinhas. Aqui na 258 tem o desenvolver e aplicar, também para vocês fazerem. E na 258 tem também geografia e tecnologia. Tem uma atividadezinha. Vocês vão pesquisar e vão escrever no caderno e tirar foto, tá? Isso vai como pesquisa. Vocês vão entrar aí no link atlasbrasil.org.br, vão procurar a cidade, Praia Grande, vão anotar tudinho no caderno que tá pedindo aqui, tirar foto e mandar para mim, tá? Vale nota, tá? Vale ponto. E além do IDH, IDHM, esses nomes todos, nós temos mais um que chama coeficiente de Gini. Né? Ele vai avaliar a distribuição de riquezas. O PIB, ele vai analisar o poder de compra, tudo que tem ali de comércio, de serviço, e o Gini ele vai avaliar a riqueza. Ele também vai variar de 0 a 1, igual ao IDH, só que vocês observem aqui na página 259, aqui ele vai mostrar a evolução do IDH pelo coeficiente de Gini. O Brasil ele está em 10º lugar. Ou seja, nós somos um dos piores países aí pelo coeficiente de Gini
numa escala, nós somos o pior da América do Sul, né? Nós estamos aí nessa escala de Gini muito, muito, muito mal avaliado. Ele vai dizer o nível de desigualdade social. Então, o Brasil é o 10º país aí com maior desigualdade social, com a pior, né, distribuição de riquezas, do que em comparação com outros países da América do Sul. Aqui nós temos atividades também da 259 até 261. Então, vocês têm 259, 261, 258 e 255 para fazer. Lembrando que é uma semana para fazer as atividades e me mandar. Juízo.